Boa noite a todos. Nós, na última quinta-feira, acabamos o nosso estudo sobre algumas coisas novas e agora vamos começar um novo estudo. Mais especificamente, iremos falar acerca de 7 ressurreições. 3 tiveram lugar quando Jesus esteve no mundo, outras 3 são ressurreições futuras e é uma ressurreição espiritual no tempo presente que nós também iremos considerar. Mas vamos começar por falar acerca das 3 ressurreições que Jesus efetuou quando esteve na Terra. Muito provavelmente Jesus ressuscitou outras pessoas, mas a Bíblia apenas registra 3 ressurreições. Jesus ressuscitou uma menina com 12 anos, a filha de Jairo, ressuscitou um jovem, filho de uma viúva, que viviam em Naim, e ressuscitou o seu amigo Lázaro de Betânia, irmão de Marta e de Maria. E, por sinal, também um grande amigo do Senhor Jesus Cristo. E face à densidade e à abundância de conteúdo que estas passagens têm, nós vamos tentar salientar uma lição que nós podemos aprender, uma frase que nós podemos guardar, e é com este intuito que nós vamos então apresentar este estudo. E vamos começar pela ressurreição da filha de Jairo, a menina com 12 anos. E para nos situarmos, essa passagem, essa ressurreição, está narrada em vários evangelhos, mas nós vamos ler a passagem de Marcos capítulo 5, a começar no versículo 21. Nós lemos então assim: E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E lemos: E Jesus foi com ele. Isto aconteceu na cidade de Cafarnaum. Dizem os historiadores que esta cidade, no tempo de Jesus, deveria de ter cerca de 5.500 habitantes. Não é como as cidades atuais, mas mesmo assim era um centro com uma população considerável face à época em que este acontecimento teve lugar. O centro cultural, religioso e a escola, portanto, naquela cidade, era a sinagoga. E havia uma sinagoga em Cafarnaum. E Jairo era o chefe dessa sinagoga, era o líder dessa sinagoga. Mas nesta altura, portanto, neste dia, havia uma tempestade, cujas nuvens escuras se adensaram e cada hora que passava o desespero era maior na casa do chefe desta sinagoga, de nome Jairo. Havia uma razão. Há dias que a filha dele estava doente e cada hora que passava ela ia definhando e estava cada vez pior. Os médicos já tinham desistido. À porta da casa iam-se aglomerando não somente os vizinhos, mas também as carpideiras para chorarem a morte daquela menina. Dentro da casa vivia-se um drama. O maior drama que os pais podem presenciar, a morte que se aproxima de um filho que eles amam. É como que nós, geneticamente, não estamos preparados para isto. Nós estamos preparados para enterrar os nossos pais, não para enterrar os nossos filhos. E a morte é sempre uma anomalia. Mas essa anomalia é maior, exponencialmente maior, quando se trata dos nossos filhos. Jairo e a esposa viviam este drama. A certa altura eu consigo imaginar o rosto da mãe da menina, da esposa de Jairo. A dor está espelhada na sua face, lágrimas correm. A certa altura ela olha para Jairo e diz: E se? Jairo não a deixou acabar a frase. Ele
Ele conhecia bem a mulher, conhecia bem a esposa. Ele sabia aquilo que ela pensava. Ele lia os seus pensamentos. E ele diz, eu não tenho pensado noutra coisa. Eu vou ter com Jesus. Abriu a porta. As pessoas que estavam ali abriram alas para ele passar. Os seus passos eram rápidos. Não sei, mas eu parece que acredito que as pessoas que estavam ali à porta, aquela multidão que se ia aglomerando ali, sem Jairo ter dito nada, eles pressentiram que ele ia ter com Jesus. Enquanto Jairo caminhava em direção ao lugar onde Jesus estava, ele ia preparando um discurso. Ele ia falando com ele mesmo e ia dizendo, quando eu chegar junto dele, eu vou dizer, nós os fariseus não te temos tratado bem. Nas sinagogas és persona não grata. Temos murmurado contra ti, temos-te caluniado, temos-te chamado nomes. Eu vou-lhe pedir perdão, eu vou-lhe pedir desculpa. Mas quando ele chega junto de Jesus, talvez pela necessidade ou então pela presença, e aquilo que Jesus emanava, a sua pessoa, o seu caráter, a sua personalidade. Jairo, se ele preparou este discurso, ele esqueceu-se, ele prostra-se, ele cai por terra aos pés de Jesus e diz, e a Bíblia diz no versículo 28, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que saia e viva. Uma oração de 6 segundos. Que iria trazer uma alteração na sua vida para sempre, se não fosse atendida, se não fosse respondida por Jesus. Jamais as coisas seriam as mesmas. Independentemente daquilo que pudesse acontecer, haveria sempre uma dor lá dentro do coração de Jairo, dentro do coração da sua esposa, naquela família. Haveria sempre um manto de tristeza a envolver a sua casa e as suas vidas. E nós lemos que Jesus foi com ele e seguiu. Dá-nos a ideia de que Jairo ia à frente e Jesus ia atrás. Jesus seguia Jairo. E nós dizemos, ele tinha pressa para levar Jesus até junto da sua filha. A certa altura, Jairo, nessa caminhada apressada, ele pressente que Jesus já não está a segui-lo. Ele olha para trás e não o vê. Ele recua e vai encontrar Jesus rodeado de uma multidão. E Jairo fica decepcionado. Ele não está a compreender. Ele fica à margem daquela multidão. Põe-se a uma certa distância, mas ele percebe-se que Jesus parou, deixou de o seguir por causa de uma mulher que havia 12 anos estava doente. E Jairo interrogava-se e dizia, mas quem esperou 12 anos esperava mais 1 hora. Porquê isto? Ele não compreende. Ele não está a entender. E começa a ser assaltado, se calhar, por aquele pensamento. Afinal, eu tinha expectativas, tinha ilusão, tinha uma grande ilusão, e a expectativa aumentou quando Jesus me seguia e agora? E neste interim, alguns conhecidos, amigos da família, seus amigos, um deles, aproxima-se. E quando ele vem, Jairo olha para esse amigo e ele pensou o pior. O amigo põe a mão no ombro e diz o que nós lemos aqui no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jairo fica lívido, sem chão. O coração bate apressadamente, ele sente um aperto na garganta, ele começa a hiperventilar. Ele tenta se controlar, faz uma pausa.
põe os olhos no chão, mas a certa altura ele levanta o seu olhar e olha para Jesus. E Jesus está a olhar para ele. E Jesus viu no olhar dele, viu desapontamento, viu frustração. Viu perguntas sem resposta. E Jesus, que não tinha ouvido a conversa porque estava a uma certa distância, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Entretanto, a mulher já tinha acabado a sua história. A mulher que tinha sido curada por Jesus. Ela já não era ouvida há muito tempo. Vivia à margem da sociedade e da família. Ela tinha uma história para contar. E depois que foi curada, ela contou pormenorizadamente. E isso ainda frustrou mais Jairo. Desesperou-o. Ele ficou desesperado. E então, com esta notícia, que entretanto chegou dizendo que a filha já tinha morrido, que já não valia a pena incomodar Jesus, a página tinha sido virada, um ponto final tinha sido colocado no último capítulo da vida da sua filha. Então Jesus diz: Jairo, não temas, crê somente. E agora vai com Jairo para a sua casa. Dirige-se ao quarto da menina. E tomando a mão da menina, que estava deitada, tinha acabado de morrer, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Se Jesus tivesse dito: menina, levanta-te, todas as meninas que estavam sepultadas levantar-se-iam naquela hora. Mas se ele disse: menina, a ti te digo. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. A lição que eu quero aprender e quero que todos aprendamos, a frase que eu quero fixar e que todos fixemos, é esta: quando o desespero bater à nossa porta, quando a causa for considerada perdida por nós e pelos nossos inimigos, quando nos disseram que não há mais nada a fazer, lembremos daquilo que Jesus disse Lembremos-nos daquilo que Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente.